Você já percebeu que quase ninguém fala sobre o que realmente constrói resultados duradouros? Todo mundo gosta de mostrar o momento da vitória, o reconhecimento, o aplauso, a frase bonita depois que tudo deu certo. Mas quase ninguém tem coragem de encarar o que vem antes disso. O caminho silencioso, repetitivo, cansativo e solitário que acontece quando não tem plateia, quando ninguém está olhando e quando desistir parece muito mais confortável do que continuar. É aqui que nasce a disciplina invisível, aquela que não rende likes imediatos, não gera validação externa e não chama atenção, mas que, com o tempo, se torna impossível de ignorar. Se você prestar atenção de verdade no que vou dizer agora, vai entender por que tantas pessoas começam cheias de vontade e tão poucas chegam até o fim. A maioria das pessoas acredita que precisa se sentir motivada para agir. Elas esperam o dia certo, o humor certo, a inspiração certa, o reconhecimento certo, e enquanto esperam, a vida passa. A disciplina invisível funciona ao contrário. Ela não pergunta se você está animado, se está confiante ou se alguém vai notar. Ela simplesmente exige ação, mesmo cansado, mesmo frustrado, mesmo quando tudo parece parado. É por isso que ela assusta, porque assumir esse tipo de compromisso significa parar de negociar consigo mesmo. Significa parar de se enganar com desculpas bonitas e assumir responsabilidade total pelo próprio caminho. E isso dói, porque tira o conforto de colocar a culpa no mundo. Existe um momento específico em que essa mudança começa. Não é um grande evento, não é um discurso inspirador e não é um choque externo. É um momento interno, silencioso, quase invisível, em que você percebe que ninguém vai vir te salvar, que ninguém vai se importar com seus planos tanto quanto você, que ninguém vai insistir por você quando o cansaço bater. Nesse momento, muita gente desmorona, porque encarar essa verdade é pesado. Mas quem não foge dela desenvolve algo raro: constância. E constância, no longo prazo, vence quase tudo. A disciplina invisível nasce quando você decide fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade. Quando você entende que sentimento não pode ser o volante da sua vida, porque sentimentos oscilam, mudam, desaparecem. Já decisões sustentadas por disciplina constroem identidade. Você deixa de ser alguém que tenta e passa a ser alguém que faz. E isso muda tudo. Muda a forma como você se enxerga, como você reage aos obstáculos e como as pessoas passam a te perceber, mesmo que você não diga nada. Enquanto muitos vivem de picos de empolgação seguidos de longos períodos de abandono, quem desenvolve disciplina invisível aprende a operar em baixa excitação emocional. Aprende a trabalhar no silêncio, a repetir processos, a aceitar que o progresso real é lento e muitas vezes entediante. E é exatamente por isso que poucos conseguem sustentar. Porque não tem glamour em repetir o básico todos os dias. Não tem aplauso em fazer o certo quando ninguém está vendo. Não tem recompensa imediata em manter o foco quando tudo parece igual. Mas é aí que o jogo é ganho. Existe uma diferença brutal entre parecer comprometido e ser comprometido. Parecer comprometido é falar sobre planos, anunciar mudanças, postar frases motivacionais e contar para todo mundo o que você vai fazer. Ser comprometido é acordar cedo em silêncio, cumprir o que prometeu a si mesmo, estudar quando ninguém cobra, treinar quando ninguém vê e continuar mesmo quando não há sinal algum de retorno. A disciplina invisível vive nesse espaço. Ela não precisa ser anunciada, porque seus efeitos aparecem com o tempo. E quando aparecem, ninguém entende como foi construído tão rápido. Mas não foi rápido, foi consistente. A maior armadilha da falta de disciplina é a ilusão de movimento. A pessoa está sempre ocupada, sempre planejando, sempre consumindo conteúdo, sempre falando sobre mudança, mas raramente executando de forma consistente. Isso gera uma falsa sensação de progresso. Já a disciplina invisível é silenciosa e objetiva. Ela corta excessos, elimina distrações e foca no essencial. Não porque seja fácil, mas porque é necessário. Quem entende isso, para de romantizar o processo e começa a respeitá-lo. Você vai perceber, ao longo do tempo, que a disciplina invisível também afasta muita gente. Porque quando você para de reclamar, de se justificar e de procurar validação, você se torna um espelho desconfortável para quem vive de desculpas. Sua postura expõe,
Seu silêncio incomoda, sua constância irrita. E isso não é um problema. É um sinal de que você está saindo do padrão. Pessoas acomodadas se sentem ameaçadas por quem se move em silêncio. Não porque você faça barulho, mas porque sua existência lembra aquilo que elas evitaram se tornar. A disciplina invisível também te ensina a lidar com a frustração de um jeito diferente. Você para de esperar que o mundo te recompense rápido. Para de medir valor por curtidas, elogios ou reconhecimento imediato. Você entende que o verdadeiro pagamento vem depois, muito depois. E que quem não aprende a adiar gratificação nunca constrói nada sólido. Enquanto uns desistem porque não está dando resultado, outros seguem porque sabem que o resultado é consequência, não motivação. Existe um ponto crítico em que a disciplina começa a moldar seu caráter. Você passa a confiar mais em si mesmo, não porque tudo deu certo, mas porque você sabe que não foge quando fica difícil. Essa confiança silenciosa é poderosa. Ela não depende da opinião de ninguém. Ela nasce da repetição de pequenas vitórias internas, do dia em que você quis parar, mas continuou. Do dia em que ninguém acreditou, mas você manteve o ritmo. Do dia em que o cansaço bateu forte, mas você fez mesmo assim. Isso constrói algo que não pode ser tirado de você. Muitas pessoas falam sobre foco, mas poucas entendem o que ele realmente exige. Foco não é intensidade momentânea. Foco é renúncia constante. É dizer não para distrações disfarçadas de prazer. É abrir mão de atalhos que parecem mais fáceis agora, mas custam caro depois. A disciplina invisível te ensina a escolher o longo prazo quando o curto prazo grita mais alto. E isso exige maturidade emocional. Exige saber lidar com a própria mente, tentando negociar, barganhar, adiar. Exige firmeza. Com o tempo, algo interessante acontece. Aquilo que antes exigia esforço começa a se tornar automático. A disciplina deixa de ser uma luta constante e passa a ser parte de quem você é. Não porque ficou fácil, mas porque virou identidade. Você não precisa mais se convencer a fazer. Você simplesmente faz. E isso liberta energia mental. Você para de gastar tempo decidindo se vai agir e passa a gastar tempo executando melhor. É nesse estágio que os resultados começam a acelerar. Mas não se engane. Antes disso, existe um longo período de invisibilidade. Um período em que parece que nada está acontecendo. Em que você olha ao redor e vê pessoas aparentemente avançando mais rápido, sendo reconhecidas, celebradas. E é aqui que a maioria abandona. Porque comparar o seu bastidor com o palco do outro é uma das formas mais rápidas de destruir disciplina. Quem permanece entende que cada caminho tem seu tempo, que atalhos cobram juros e que o que é construído devagar costuma durar mais. A disciplina invisível também te protege emocionalmente. Porque quando você se ancora no processo, as oscilações externas perdem força. Um elogio não te infla, uma crítica não te destrói, um dia ruim não te paralisa, um dia bom não te ilude. Você aprende a operar em equilíbrio. E isso é raro em um mundo viciado em extremos. Quem vive assim se torna estável, e estabilidade é uma vantagem enorme em qualquer área da vida. Chega um momento em que as pessoas começam a notar, não porque você falou, mas porque ficou evidente. Seus resultados, sua postura, sua clareza, sua consistência começam a chamar atenção. E aí acontece algo curioso. Muitos querem saber o segredo. Querem a fórmula, o método rápido, o atalho. Mas o segredo nunca foi secreto. Sempre foi disciplina aplicada por tempo suficiente para se tornar visível. Só que quase ninguém tem paciência para isso. Por isso parece raro. Se você está ouvindo isso agora e sentindo um incômodo, é um bom sinal. Significa que, em algum nível, você sabe que pode mais. Que dá para ir além do ciclo de empolgação e abandono. Que dá para construir algo sólido, mesmo em silêncio. A disciplina invisível não exige perfeição. Exige presença. Exige compromisso diário, mesmo falhando às vezes. Exige voltar para o caminho sem drama, sem autopunição, sem desistência. No final, tudo se resume a uma escolha simples, mas difícil. Continuar quando ninguém está olhando. Fazer o certo quando seria mais fácil parar. Confiar no processo quando ainda não há prova externa. Quem faz isso por tempo suficiente, inevitavelmente, se destaca. Não porque buscou destaque,
mas porque construiu base. E base sustenta tudo. Se você chegou até aqui, é porque essa mensagem encontrou espaço dentro de você. Talvez porque você já cansou de começar e parar. Talvez porque você esteja pronto para trocar barulho por consistência. Se esse conteúdo fez sentido para você, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso agora. E escreva nos comentários: eu escolho a disciplina invisível, não como promessa vazia, mas como compromisso silencioso. Porque no fim, quem permanece vence, mesmo que ninguém veja no começo.